Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E a receita de hoje é um nhoque recheado de mussarela. Super gostoso, muito fácil de fazer, vocês vão gostar da receita. E para começar, a gente precisa de 1,2 kg de batata já descascada e cortadas ao meio e uma colher de sopa rasa de sal. Toda vez que você for cozinhar a batata, nunca coloca direto na água quente, sempre na água fria, aí sim você liga o fogo, certo? Porque quando você coloca a batata na água quente, ela muda totalmente a textura, então vai alterar a sua receita. Essa batata não precisa ficar muito cozida, porque se ela ficar desmanchando, ela vai absorver muita água, aí o seu nhoque não vai ficar legal. Então, a hora que você enfiar um garfo e ver que ela tá entrando, o garfo tá entrando com facilidade, ela já tá no ponto certo. Aqui a batata já tá cozida, eu já amassei essa batata. Agora, um truque para o nhoque levar menos farinha, para ele ficar mais sequinho, é você pegar agora essa batata que você amassou e você coloca ela numa panela no fogo. Coloca toda ela aqui no fogo e a gente vai deixar ela desidratar um pouquinho, ela perder um pouquinho da água que ela ainda tem. Mas é importante a hora que você tirar ela da fervura, deixa ela escorrer bem a massa e aí volta ela para a panela até ela começar a desgrudar do fundo. É bem rapidinho, só uns minutinhos aqui, só para ela perder o excesso de água. Se você encontrar aquela batata Asterix, que é aquela de casca rosadinha, é melhor ainda, ela é mais seca ainda, então menos farinha vai ir no seu nhoque, ele vai ficar mais saboroso, né? Mas aqui, ó, tá vendo? 2 minutinhos que você deixa ele no fogo, você vai ver que daqui a pouco ela começa a desgrudar. E aí ela já tá no ponto de você deixar ela esfriando para continuar o preparo. Pronto, ó, aqui ela já ficou uns 3, 4 minutinhos no fogo, ela já desgrudou do fundo. Aí a gente vai pegar esse purezinho aqui que a gente fez e colocar numa superfície, numa bancada para ele esfriar, pra gente continuar o preparo do nhoque. Ele tem que esfriar primeiro. Pronto, ó, aqui a massa, esse purezinho já esfriou. O que a gente vai fazer? Vai juntar um pouco aqui, fazer um buraquinho aqui no centro para colocar os ovos. Aqui, vamos lá. Aqui eu tenho 2 ovos inteiros. Vou colocar aqui, dar uma batidinha nesses ovos. Aí a gente vai temperar com mais meia colher de sopa de sal. A batata já tem um pouquinho de sal que ela foi cozida, mas vou colocar mais meia colher. Aqui eu vou colocar também, agora é a gosto, se você gostar, um pouquinho de pimenta do reino, só para dar uma temperada. E agora nós vamos começar a acrescentar a farinha. Aqui eu tenho 350 gramas de farinha, mas a farinha vai pondo aos poucos, porque é muito relativo. Depende da batata que você tá usando, depende de um monte de coisa aqui. Então não coloca tudo de uma vez, a gente vai colocar, vai incorporando essa batata, esse ovo e vamos vendo o ponto que ela dá. Não precisa mexer muito, não é para sovar isso aqui de jeito nenhum, é só realmente ir mexendo mesmo e juntando os ingredientes. O ovo com a batata e a farinha. E aí a gente vai colocando aqui e mexendo. Vou já colocar mais um pouco, porque aqui talvez nem vá toda essa farinha que eu deixei disponível aqui. Por isso que eu tô falando, vai colocando ela aos poucos e sentindo que a massa fique numa textura que ela desgrude da mão, né? Senão você não consegue enrolar o nhoque. Quanto menos farinha colocar na receita, mais levinho o seu nhoque vai ficar. Por isso que é importante uma batata de qualidade, de preferência até a batata Asterix, que ela é mais sequinha. Aqui, ó, tá vendo que já começa a formar uma massa um pouco mais seca aqui. Já tá quase no ponto, vou colocar só mais um pouquinho aqui. Aqui, mais um pouquinho só de farinha. Aqui. Mexendo. Aqui a batata já chegou, a massa já chegou no ponto certo, ó. Tá vendo? Ela não tá grudando na mão, mas ela tá bem macia, ó. Tá bem macia, mas não grudando na mão.
Sobrou ainda um pouco daquela farinha que eu tinha deixado. Aqui deve pelo menos umas 50 gramas de farinha, ou até um pouquinho mais, ainda sobraram aí. Mas a gente vai usar para abrir esse nhoque. Aqui eu vou fazer um nhoque recheado, mas se por acaso você não quiser fazer recheado e você quiser fazer, ó, coloca um pouquinho de farinha, quiser fazer o nhoque tradicional, é só você fazer os rolinhos, você faz um rolinho, se fosse fazer o tradicional, né? Abre um rolinho assim com a mão mesmo, aqui, faz isso com a massa toda, aí você vem com uma faca e corta do tamanho que você quiser. Se você quiser fazer uma gracinha maior, para deixar esse nhoque mais bonitinho, você pega esse nhoque que você cortou, pega as costas de um garfo aqui, ó, no dente do garfo, e dá uma apertadinha nela, certo? Aí você pega aqui, e vem enrolando esse nhoque, ó. Tá vendo? Ele fica super bonitinho, e esse risquinho que o garfo forma, ele ajuda o molho a penetrar aqui, ele pega mais o molho, e fica bonitinho, né? Então, você pode fazer dessa forma se você quiser fazer o nhoque tradicional. Eu aqui vou fazer o nhoque recheado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou cortar um pedaço de massa, vou fazer um rolo maior do que se fosse fazer um nhoque tradicional. E vou cortando ele assim, ó, com uns 2 dedos mais ou menos de comprimento. Uns 2 dedos o corte aqui. Aí, o que a gente faz? Pega aqui, faz uma bolinha, abre, como se fosse fazer uma coxinha, um salgado aqui. Abre, pega um cubinho de mussarela, aqui, fecha, aperta bem, aqui, aí você vem na mão e enrola e faz uma bolinha. Aí você pode ir deixando ou na bancada ou numa assadeira, você vai deixando os nhoques prontinhos, ó. Vamos lá para mais um. Um pouquinho de farinha, abre, um cubo de mussarela. Isso aqui é uma sugestão, fica muito bom também com gorgonzola. Se você gostar de gorgonzola, pega um cubinho de gorgonzola, coloca no meio, recheia. Aqui, mais um. E assim, sucessivamente, você vai fazendo isso com a sua massa inteira. Aqui, ó. Mais um. Fechou. Fecha ele bem para não vazar. E tá pronto. E vamos fazer isso com a massa toda. Agora já que fiz todas as bolinhas do meu nhoque, agora você pega uma panela com água fervendo, com uma colherzinha de sal e vai jogando os nhoques para cozinhar. A hora que esse nhoque subir é porque ele já tá pronto. Por ele ser grande com recheio, ele acaba demorando um pouquinho mais do que o... Ó, eu pus uma meia dúzia aqui, tá bom. Por ele ser grande, ele acaba demorando um pouquinho mais do que o nhoque convencional do pequenininho. Mas é bem rápido. Já já ele sobe, assim que ele subir, é só tirar e eu vou colocando numa travessa com um fundinho de molho, enquanto a gente vai cozinhando todos. Passou uns 2 minutinhos, ó, ele já tá subindo, ó, o nhoque já subiu. Você pode vir com uma peneira, com uma escumadeira, escorre ele bem e já pode colocar ele direto na travessa. Eu vou fazer isso com todo o meu nhoque e se você não for comer na hora, se você for comer na hora, é só servir. Agora, se você não for comer na hora, você vai fazendo todos, pode colocar, cobre com molho e coloca no forno um pouquinho para ele derreter o queijo, né, se ele já tiver esfriado um pouco. Agora a gente vai fazer isso com todos os nhoques. Tá pronto o nosso nhoque aqui. Um pouquinho de molho por cima, parmesão, umas folhinhas de manjericão e vamos cortar um para ver aqui, ó. A massa fica super molinha, o queijinho dentro. Aqui, vamos experimentar um para ver. Muito bom, a massa super levinha, desmancha na boca, uma delícia. Faz que você não vai se arrepender. E é isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Beijo, valeu!